O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Gabriel, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @ocatecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Chegamos ao dia 157 do podcast O Catecismo em um ano. Estamos fazendo leitura da segunda parte, a celebração do mistério cristão. Na segunda sessão, os 7 sacramentos da Igreja, dentro do capítulo 1, os sacramentos da iniciação cristã. Nesse dia nós leremos os números 1223 a 1228. O batismo de Cristo. Todas as prefigurações da antiga aliança encontram sua realização em Cristo Jesus. Ele começa sua vida pública depois de se ter feito batizar por São João Batista no Jordão. Após sua ressurreição, ele confere esta missão aos apóstolos e depois fazer discípulos entre todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado, conforme o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Nosso Senhor submeteu-se voluntariamente ao batismo de São João, destinado aos pecadores, para cumprir toda a justiça. Este gesto de Jesus é uma manifestação de seu aniquilamento. O Espírito que pairava sobre as águas da primeira criação desce então sobre Cristo como prelúdio da nova criação, e o Pai manifesta Jesus como seu Filho amado. Com sua Páscoa, Cristo abriu a todos os homens as fontes do batismo. Com efeito, já havia falado da paixão que iria sofrer em Jerusalém como de um batismo, com o qual devia ser batizado. O sangue e a água que escorreram do lado traspassado de Jesus crucificado são sinais do batismo e da Eucaristia, sacramentos da vida nova. Desde então é possível nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus, conforme Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 5. Vê, quando és batizado, de onde vem o batismo, senão da cruz de Cristo, da morte de Cristo. Lá está todo o mistério. Ele sofreu por ti, é nele que és redimido, é nele que és salvo, e por tua vez te tornas salvador. O batismo na Igreja. A partir do dia de Pentecostes, a Igreja celebrou e administrou o santo batismo. Com efeito, São Pedro declara à multidão impressionada com sua pregação: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Os apóstolos e seus colaboradores oferecem o batismo a todo aquele que crer em Jesus, judeus, tementes a Deus, pagãos. O batismo aparece sempre ligado à fé. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, como também todos os de tua casa, declara São Paulo a seu carcereiro de Filipos. O relato prossegue: e imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 31 ao 33. Segundo o apóstolo São Paulo, o crente comunga pelo batismo na morte de Cristo, é sepultado e ressuscita com ele.
Batizados no Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados. Pelo batismo fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela ação gloriosa do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova, conforme Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. Os batizados vestiram-se de Cristo. Pelo Espírito Santo, o batismo é um banho que purifica, santifica, justifica. O batismo é, pois, um banho de água no qual a semente incorruptível da Palavra de Deus produz seu efeito vivificante. Santo Agostinho diz do sacramento: Accedit verbum ad elementum et fit sacramentum. Une-se a palavra ao elemento e acontece o sacramento. E como um comentário adicional ao episódio de hoje, nós ouviremos a catequese da audiência geral que o Papa Francisco realizou no dia 15 de janeiro de 2014. Prezados irmãos e irmãs, bom dia! Na quarta-feira passada demos início a uma breve série de catequeses sobre os sacramentos, começando pelo batismo. E também hoje gostaria de meditar sobre o batismo, para ressaltar um fruto muito importante desse sacramento. Ele leva-nos a ser membros do corpo de Cristo e do povo de Deus. Santo Tomás de Aquino afirma que aqueles que receberam o batismo são incorporados a Cristo, quase como seus próprios membros, e agregados à comunidade dos fiéis, ou seja, ao povo de Deus. Na escola do Concílio Vaticano II, hoje dizemos que o batismo nos faz entrar no povo de Deus, levando-nos a ser membros de um povo a caminho, um povo peregrino na história. Com efeito, assim como a vida se transmite de geração em geração, também de geração em geração, através do renascimento na pia batismal, é transmitida a graça, e com essa graça, o povo cristão caminha no tempo como um rio que irriga a terra e propaga no mundo a bênção de Deus. Desde que Jesus disse o que ouvimos do Evangelho, os discípulos partiram para batizar. E desde aquela época até hoje há uma cadeia na transmissão da fé mediante o batismo. E cada um de nós é um elo daquela corrente, um passo em frente, sempre, como um rio que irriga. Assim é a graça de Deus, assim é a nossa fé, que devemos transmitir aos nossos filhos, às crianças, para que elas, quando forem adultas, possam transmiti-la aos seus filhos. Assim é o batismo. Por quê? Porque o batismo nos faz entrar nesse povo de Deus que transmite a fé. Isso é deveras importante, um povo de Deus que caminha e transmite a fé. Em virtude do batismo, nós nos tornamos discípulos missionários, chamados a levar o Evangelho ao mundo, conforme a exortação apostólica Evangelii Gaudium número 120. Cada um dos batizados, independentemente da própria função na igreja e do grau de instrução na sua fé, é um sujeito ativo de evangelização. A nova evangelização deve implicar um novo protagonismo da parte de todos, de todo o povo de Deus, um novo protagonismo de cada batizado. O povo de Deus é um povo discípulo, porque recebe a fé, e missionário, porque transmite a fé. É isso que o batismo faz entre nós. Confere-nos a graça, transmite-nos a fé. Todos na igreja somos discípulos e somos sempre a vida inteira. E todos nós somos missionários, cada qual no lugar que o Senhor lhe confiou. Todos, até o mais pequenino, é missionário, e aquele que parece maior é discípulo. Mas algum de vós dirá: os bispos não são discípulos, eles sabem tudo. O Papa sabe tudo, e não é discípulo. Não, até os bispos e o Papa devem ser discípulos, pois, se não forem discípulos,
não farão o bem, não poderão ser missionários nem transmitir a fé. Todos nós somos discípulos e missionários. Existe um vínculo indissolúvel entre as dimensões mística e missionária da vocação cristã, ambas arraigadas no batismo. Ao receber a fé e o batismo, os cristãos acolhem a ação do Espírito Santo, que leva a confessar a Jesus como Filho de Deus e a chamar Deus Abá, Pai. Todos os batizados e batizadas são chamados a viver e a transmitir a comunhão com a Trindade, pois a evangelização é um chamado à participação da comunhão trinitária, conforme o documento final de Aparecida, número 157. Ninguém se salva sozinho, somos uma comunidade de fiéis, somos povo de Deus e nessa comunidade experimentamos a beleza de compartilhar a experiência de um amor que nos precede a todos, mas que ao mesmo tempo nos pede para ser canais da graça uns para os outros, apesar dos nossos limites e pecados. A dimensão comunitária não é apenas uma moldura, um contorno, mas constitui uma parte integrante da vida cristã, do testemunho e da evangelização. A fé cristã nasce e vive na igreja, e no batismo as famílias e as paróquias celebram a incorporação de um novo membro a Cristo e ao seu corpo, que é a igreja. A propósito da importância do batismo para o povo de Deus, é exemplar a história da comunidade cristã no Japão. Ela padeceu uma perseguição árdua no início do século XVII. Houve numerosos mártires, os membros do clero foram expulsos e milhares de fiéis foram assassinados. No Japão, não permaneceu nem sequer um sacerdote, todos foram expulsos. Então a comunidade retirou-se na clandestinidade, conservando a fé e a oração no escondimento. E quando nascia um filho, o pai ou a mãe batizavam-no, pois todos os fiéis podem batizar em circunstâncias particulares. Quando depois de cerca de 2 séculos e meio, 250 anos mais tarde, os missionários voltaram para o Japão, milhares de cristãos saíram do escondimento e a igreja conseguiu reflorescer. Sobreviveram com a graça do seu batismo. Isto é grande. O povo de Deus transmite a fé, batiza os seus filhos e vai em frente. E apesar do segredo, mantiveram um vigoroso espírito comunitário, porque o batismo os tinha levado a constituir um único corpo em Cristo. Viviam isolados e escondidos, mas eram sempre membros do povo de Deus, membros da igreja. Podemos aprender muito dessa história. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!